Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre política. Afinal, como a sociologia estuda a política e como que nós, estudantes de sociologia, estudantes críticos, podemos analisar esse conceito de política, podemos analisar como a sociedade lida com a política no dia a dia. Primeiramente, nós vamos falar sobre o conceito da palavra política. Afinal, de onde vem essa palavra política? Política vem de polis. Polis vem lá da cidade grega, quando os cidadãos daquela cidade resolveram governar, organizar aquelas cidades. Por isso, vem aí o nome de política, de organização, de poder, né? De poder administrar para o bem comum. Quando nós falamos em política, muitas vezes, muitos de vocês ou parentes, né, pais, avós, irmãos, tios, ou qualquer pessoa da sua relação social, geralmente fala assim: ai, até arrepio em falar de política. Porque tem gente que realmente não gosta. Mas é impossível nós não gostarmos de falar de política, porque a política está nas nossas vidas todos os dias. Desde a escolha do representante de turma da minha sala. Quando eu escolho o meu representante de turma, que eu faço uma eleição dentro da sala de aula, eu estou falando de um processo político. O processo político, ele é necessário para que uma sociedade se desenvolva e se organize. Logicamente, que nós vamos ver ao longo do ano que existem poderes políticos que não são nada pertinentes para uma sociedade bem organizada. São poderes políticos absolutos, né, ditadura, etc. O foco de hoje é analisarmos essa relação de política com a sociologia. Quando eu falo que a sociologia tem o fundamento de estudar a sociedade e a sua organização, não tem como eu não falar da política. Porque a política, ela literalmente, ela está no seio da sociologia. Vou escolher o meu governante. Para que eu possa escolher o meu governante, eu preciso analisar as suas ideias, eu preciso analisar as suas propostas, eu preciso analisar o perfil que ele tem, até mesmo como cidadão, como pessoa, como indivíduo, para que eu possa chegar numa ideia central do porquê eu escolhi Joãozinho para ser o meu governante. Eu não posso literalmente apenas, né, escolher o meu governante por achar ele bonitinho. Ah, eu achei ele bonito, vou votar nele. Por achar que ele fala bem, né? Eu preciso escolher o meu governante de acordo com aquilo que eu acredito, com as minhas ideologias, com a minha análise crítica como indivíduo, com a minha análise crítica como o bom entendedor da sociedade, ou dos anseios que eu quero para a sociedade na qual estou inserido. A política, então, ela remete muito ao poder, porque quando os gregos começaram a se organizar politicamente, eles buscavam também essa ideia de poder, mas o poder para que pudesse organizar essa sociedade, como dissemos lá atrás. Um dos grandes filósofos que escreveu sobre política foi Maquiavel. Maquiavel, ele escreve um livro chamado O Príncipe, mais conhecido como O Príncipe de Maquiavel. E ele, ao longo do seu livro, ele coloca várias características que se espera desse político, que se espera desse príncipe. Um deles é: o príncipe precisa garantir a segurança do seu povo, nem que para isso seja necessário derramar sangue. Maquiavel ele diz também que, por mais que esse príncipe não tenha características de perfeição, ele precisa fingir que as tenha. Então, Maquiavel, quando ele escreve o livro O Príncipe, ele fala muito sobre qual seria esse príncipe ideal, quais seriam as características que esse governante precisaria ter para que ele pudesse governar, para que ele pudesse gerir um povo.
Então, quando você analisa política e você fala que não gosta de política, você está literalmente sujeito a ser governado por quem gosta, por quem se envolve. E nem sempre quem gosta de política são as pessoas mais ideais para governar um povo. Porque através do político é que é construída uma sociedade ou, através de alguns políticos, essa sociedade pode ser inclusive destruída. Sem políticas públicas adequadas, sem uma condição de vida na sociedade adequada. Então, para isso, precisamos analisar a fundo o que a política pode nos proporcionar. Já que eu sei que a política foi criada para a organização de um povo, para que, através do poder, se organize uma sociedade, para que os cidadãos possam ter uma certa organização. Imaginemos se não tivéssemos uma sociedade organizada, uma sociedade sem governantes. Como seria a nossa sociedade hoje? Ah, professor, político é corrupto, político é isso, político é aquilo, não dá para acreditar. Mas nem todos os políticos são iguais. Existem grandes exemplos, né? Só que a gente acaba focando naquilo que é mais ruim. Infelizmente, hoje no Brasil, por exemplo, nós vivemos numa sociedade de políticos em que grande parte deles é corrupta. Porém, porém, existem uma parcela de políticos que não são corruptos, que conseguem fazer uma gestão eficaz, que conseguem dar o melhor para o seu povo. Então, através dessa reflexão de política, através da análise lá do Príncipe de Maquiavel, nós precisamos analisar qual seria esse político ideal. Qual seria esse ser político que poderia governar o seu povo com excelência, com satisfação ao seu cidadão, com satisfação àquele eleitor que votou nele e que tinha um anseio de ter naquele político uma expectativa de um gestor realmente público, de um gestor que realmente foque nas questões públicas do seu povo. Quando nós vamos eleger o nosso prefeito, por exemplo, esse ano tem eleição para prefeito, então o Brasil inteiro vai às urnas. Até então, né? A gente não sabe se vai mudar o calendário devido à pandemia. Mas o Brasil inteiro vai às urnas escolher os seus prefeitos e vereadores. Quando eu escolho o meu vereador, eu tenho um anseio, eu tenho uma expectativa que ele me represente na Câmara dos Vereadores. Quando eu escolho o meu prefeito, eu tenho um anseio, eu tenho uma expectativa. Eu crio isso. Mas para isso, nós temos que ter uma visão ampla. Eu não posso estar escondidinho ali na caixa de Pandora ou na caverna de Platão. Eu não posso ser um senso comum com aquela ideia do político. Eu tenho que ser um eleitor e um cidadão crítico. Afinal de contas, quem e qual tipo de político nós esperamos para governar o nosso país, para governar o nosso município, para governar o nosso estado?